A gente vai tratar aqui dessa parte dos blocos, né? Entendendo que os blocos, eles são uma representação, certo? Então, os blocos, eles são simplesmente uma representação de um sistema ou de um modelo físico, tá? E ele tem, pessoal, o modelo por blocos ou a representação de um sistema por blocos, ela tem uma álgebra associada a ela. Então, nós podemos identificar de maneira visual o bloco e, a partir disso, começar a trabalhar os blocos como se fossem elementos algébricos, tá? Aqui eu vou dar uma explanada sobre isso e certamente vocês vão entender o que eu quero, né, onde que eu quero chegar aqui, tá? Então, o que é que acontece aqui, ó? Por exemplo, vamos aqui para o primeiro conjunto aqui, ó, combinando blocos em cascata. Observem que eu tenho um sinal x1, ele vai passar aqui pelo bloco, pelo primeiro bloco, G1, vai se transformar em um sinal x2, que passa por um segundo bloco chamado G2 e se transforma finalmente num terceiro sinal, que é o sinal de resposta desse sistema. Aliás, um sistema de malha aberta, né? Ele não tem uma retroação aqui, né? Não tem um laço de retroação. Beleza. O que é que eu posso pegar de equivalência a essa cascata de blocos? Ora, o que eu posso fazer é o seguinte: entendendo, então aqui vamos procurar entender. Entendendo que na primeira aqui, tá, pessoal? Eu estou aqui na primeira, no primeiro modelinho. Entendendo que x2 é igual a g1, eu vou evitar de colocar o s para não sobrecarregar a notação. G1 vezes x1, x3 seria G2 vezes x2. Acontece que x2 já é G1 x1, ou seja, x3 é igual a G1 vezes G2 vezes x1. Tá vendo? Ó? Então eu posso colocar como bloco intermediário o produto G1 G2, como está na figura, G1 G2, e o sinal x2 passa a ser implícito, tá vendo? Ó? Ele não aparece no sistema. Eu entro com o sinal x1 e saio com o sinal x3. Basicamente isso. Então, a álgebra de blocos, ela tem esse comportamento para a gente tentar sintetizar, simplificar um modelo com muitos blocos. Beleza? Então, a contextualização é essa. Como que a gente sai de um modelo com um monte de blocos e a gente reduz isso para a quantidade mínima de blocos? Então, é exatamente isso. Aqui a gente vai ter alguns modelos, né? Então, vamos lá. Por exemplo, o modelo 2, que ele chama aí, ó, deslocando um ponto de soma da entrada para a saída de um bloco. Então, vamos lá. O que é que a gente observa aqui, ó? Eu tenho dois sinais chegando aqui, ó, x1, tá? E x2. Só um minutinho, pessoal, que lógico que, né, vai ter um telefonema aqui para mim. Peraí. Vamos lá. Então, ó, eu tenho o sinal x1 chegando aqui positivamente e o sinal x2 chegando aqui, tanto faz ele chegar positivo ou negativo, tá? A lógica vai ser a mesma. Então, o que é que acontece, ó? Se vocês observarem, aqui em cima, eu acho, pessoal, que não dá para eu... Ah, dá sim. Então, peraí. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu tentar melhorar aqui para gente. Peraí. Aqui, ó. Se você notar, nesse ponto aqui, o que é que eu teria? Vamos adotar para x2 para simplificar? Vamos adotar para x2 o sinal positivo, tá bom? Para simplificar. Então, eu teria x1 mais x2 depois do ponto de soma. E quem seria x3? X3 seria g que multiplica essa soma de x1 mais x2. Então, ó, x3 teria essa nomenclatura, esse formato aqui, de um ganho g aplicado a uma soma. Seria isso. Beleza. Agora, e se a gente interpretar essa outra forma?
vamos ver aqui, ó. Esse sinal que está bem aqui, ele é GX1. E o sinal que está aqui é GX2. Se eu tiver soma e soma, como a gente adotou na primeira, quem é x3? É GX1 mais GX2. Ora, se eu colocar G em evidência, GX1 mais X2, pessoal. Então, eu tenho exatamente a mesma expressão. Não muda nada. Ou seja, essas duas formas de se trabalhar são duas formas equivalentes. Então, você usa aquilo que para você for mais adequado, for mais confortável para usar. Não tem uma mais certa do que a outra. As duas são corretas, né? A gente não vai classificar aqui entre certo e errado. Só que você vai ver a situação que você tem no determinado sistema que você vai trabalhar, e aí você passa a trabalhar de uma forma que está disposto aí o sistema, ou de outra forma, ao seu bel prazer. Na verdade, não é nem ao seu bel prazer, é você olhar criticamente e entender, poxa, se eu fizer essa transformação, fica melhor, tá bom? Beleza, vamos aqui para uma outra aqui, ó. Deixa eu até modificar essa cor aqui para ficar, eu acho que vai ficar melhor aqui. Aqui, ó, por exemplo, quem é aqui nesse bloco aqui, quem é x2? X2 é gx1. Beleza. Então, esse sinal que está voltando, ou seja, é um sinal de feedback aqui, ó, um sinal de retroação ou de realimentação da saída, ele é gx1. Se nós notarmos aqui, observem, quem é esse sinal x2? gx1. Esse sinal que está aqui, ó, derivando, ainda é x1. Agora, quem é esse sinal aqui? gx1. Portanto, continuou igual. Os dois são equivalentes. O que é melhor? Depende. Depende da situação que você vai tentar resolver, tá bom? Então, aqui a gente só está esclarecendo quais seriam os blocos equivalentes. A analogia que eu faço, pessoal, e que eu acho que fica, assim, eu acho que é uma das melhores analogias, é a analogia com aquele circuito série e paralelo de um circuito elétrico. Eu acho que a melhor analogia que a gente pode fazer é essa, tá? Aqui, ó. Por exemplo, esse quarto aqui. Aqui a gente nota que é o sinal x1, certo? Porque ele pegou já uma derivação aqui antes do ganho. Ou seja, quem é o sinal x2 é gx1. Beleza. Agora, nota isso aqui, ó. O sinal x2 continua sendo gx1. Não mudou absolutamente nada. Agora, qual é o sinal que desce aqui? É x2. Se eu pegar x2, que é gx1, e dividir por g, quem que eu recupero? Eu recupero o sinal x1. Pô, Luiz, mas o segundo é muito mais enrolado do que o primeiro. Beleza, mas os dois são equivalentes. Eu poderia colocar que esses dois modelos aqui são equivalentes. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer perceber o que é Professor, equivalente. Pode falar. mas na prática, isso É. vai surtir alguma diferença usar a analogia da esquerda ou a da direita? Sim, na prática, você vai encontrar determinadas situações que você vai dizer, poxa, cara, se eu tentar fazer dessa forma, do jeito que está aqui, na ordem que está aparecendo, talvez isso aqui embole muito o meio de campo. Fique Porque, tipo bastante assim, complicado. Hã? porque pensando assim do jeito prático, não faz sentido eu fazer uma operação para depois Hum. ter que desfazer ela para pegar o sinal, sendo que eu já tenho ele disponível ali. Então, mas e se, né? Aí a provocação. E se o negócio aparecer desse jeito, ou melhor, né? A gente estava vendo aqui o último aqui. E se aparecer desse jeito aqui, e você perceber que o melhor é desse jeito aqui. Porque eu não estou colocando a ordem das coisas, tá? Eu não estou dizendo que esse daqui aparece sempre primeiro e depois aparece o outro. Eu não estou falando isso. Eu só estou tecendo comentários sobre a equivalência das duas formas. Mas eu não estou dizendo Ah, quem é que aparece primeiro. sim, entendi. Entendeu? Cada sistema vai se apresentar de uma forma. Ou seja, o que é útil disso que a gente está fazendo? Entender
que se de repente você encarar um sistema representado pela, né, o sistema representado pelo seu diagrama de blocos, e você vê, cara, se eu tentar reduzir esse sistema, eu não vou conseguir. Da forma que ele está colocado, eu não consigo. Eu vou ter que fazer umas transformações para poder colocar esse sistema de forma mais simples. É justamente isso que a gente está vendo aqui. Mas eu não consigo precisar para você o que é que vai vir primeiro. Depende do sistema. Tudo bem? Assim, entendi. Tranquilo? É esse outro aqui, ó. Qual o sinal que chega aqui depois do ganho? Então, depois desse ganho vai chegar o sinal GX1. Vocês estão notando, né, pessoal, que é sempre o produto, certo? E para facilitar a explicação, eu sempre vou pegar esse segundo sinal aqui, ó, com mais, tá bom, pessoal? Só para simplificar. Ah, Luiz, e se fosse com menos? Bom, você troca só o sinal. Então, eu tenho que escolher um dos dois para simplificar, né? Para simplificar a explicação, tá bom? Então, quem seria o sinal X3? Seria GX1 mais X2. Ah, e se for menos? Se for menos, é menos. Né? Se for menos, é menos. Beleza. Tá. Agora, e esse outro aqui, ó? E se de repente eu tivesse isso aqui? Será que esse segundo pode ser equivalente a esse primeiro e vice-versa? Então, a gente tem que fazer um teste. Olha só, aqui está chegando o sinal x2. E qual é o sinal que eu tenho bem aqui? Eu tenho 1 sobre g, x2. O sinal que eu tenho aqui é x1. Agora, qual é o sinal que eu tenho aqui, ó? Qual é esse sinal que eu tenho aqui? Eu tenho x1 mais 1. 1 sobre g, x2. É esse sinal bem aqui, pessoal, depois do somador. Beleza. Se eu pegar esse sinal e multiplicar pelo ganho g, eu acho que com um pouquinho de raciocínio a gente chega nessa expressão. Ou seja, esses dois blocos, né, esses dois sistemas representados em blocos, eles são sim equivalentes. Beleza? E por último, esse último aqui. E pessoal, ele está por último e eu colocaria assim, ó, ele está por último e para mim é o mais importante, tá bom? Que é quando você tem um sistema, observem, eu tenho aqui o sinal de entrada e tenho o sinal de saída. Eu tenho um ganho de malha direta e eu tenho um ganho de malha reversa ou de malha de realimentação, ou laço de realimentação. A gente chama realimentação porque é uma alimentação para trás, né? Eu pego o sinal de saída e jogo esse sinal para trás. Observem, qual o sinal que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter a saída passando por um ganho. Opa, desculpa. É x2, né? Passando por um ganho H. Beleza. Aí, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Aí, qual é o sinal que eu tenho bem aqui, ó, antes do ganho G? Bom, eu tenho assim, ó, x1. Como eu estou adotando tudo mais, eu vou adotar menos dessa vez. Menos hx2. E quem seria então x2? Seria x1 menos hx2 vezes g. Então, se eu fizer isso, eu tenho o sinal x2. Puxa, Luiz, mas o sinal x2 depende do sinal x1? É, então, depende, né? E depende dele próprio. Por quê? Porque ele é realimentado. Então, a saída depende dela própria e depende da entrada. Obviamente que o estado atual da saída depende da entrada e do estágio anterior da saída. Imagina um conjunto de bits. Aqui a gente está em controle analógico, mas só para a gente fazer uma lógica aqui e a gente entender. Vamos dizer que a cada subida do sinal eu tenho um clock. Pois bem, o segundo clock de x2 depende do primeiro clock de x2. Então, é isso que eu estou falando, em estado atual, depender do estado anterior, do mesmo sinal. Porque conforme a gente está vendo aí, o x2 depende do x2 e depende do x1. Agora, tem uma outra forma
da gente ver isso, e eu acho essa outra forma bem interessante. Aliás, essa outra forma que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, talvez seja do que a gente vai ver hoje o mais importante, porque vai ser tão frequente a gente usar que eu aconselharia a vocês prestar muita atenção, largar qualquer coisa que vocês estejam fazendo, porque realmente é muito importante, tá? Eu vou chamar esse sinal que está aqui depois desse somador do sinal E de S. Esse E que eu estou escolhendo não é à toa, é que ele é um erro. Quando a gente compara o sinal X1, que é a excitação, com esse sinal que vem realimentado, o que a gente está procurando é um erro, uma diferença. Isso sempre colocando a realimentação negativa, beleza? Então, ó, faz de conta que nesse sinal mais menos aqui só tem um menos, ok, pessoal? Então, eu vou fazer para o menos e a gente vai entender como faz para o mais por analogia. Ah, Luiz, mas por que o menos? Por que você não adota aí o mais já de cara? Pelo seguinte, pessoal, na maioria das aplicações, ou em grande parte das aplicações do sistema de controle ou do projeto de controladores, uma das ações que a gente quer de controle é a busca pela estabilização do sinal ou do sistema, né? E, normalmente, quando se busca a estabilidade do sistema, e o que seria a estabilidade? Vamos lá. Para uma entrada finita, ter uma saída finita. Ou seja, para um x1 finito, ter uma saída x2 finita. Aí você pode até dizer o seguinte, Luiz, mas não tem como ser infinita, porque eu não tenho um gerador infinito de energia. Imagina que eu tivesse uma bateria de 12 volts, aí eu coloco num inversor e alimento uma cidade inteira. Isso seria uma entrada finita e uma saída infinita. Mas veja, o conceito de infinito aqui é o sinal de saída não estourar. Por exemplo, num amplificador operacional, um uso de amplificador operacional, qualquer que seja a aplicação, eu não ter na saída uma saturação de sinal. Esse sinal não explodir para um limite que eu já não consiga ter um controle sobre ele. Então, isso é o que a gente chama de estabilização do sistema. Quando a gente busca a estabilidade do sistema, normalmente, na maioria das vezes, isso se dá com realimentação negativa. Por isso que eu estou usando o sinal menos ali na realimentação. E aí, se a gente fizer isso, qual seria a expressão mais tranquila para o sinal E de S? Então, se vocês repararem, o sinal E de S, ele é igual ao sinal X1. E, pessoal, eu vou botar S aqui, só para a gente entender que isso é válido quando a gente está no domínio da transformada de Laplace, tá? Menos o H de S, X2 de S. Tudo bem? Então, o sinal E de S é a diferença entre a entrada ou excitação, X1, que está no domínio S, né? X1, menos o sinal que vem lá da malha de realimentação. E esse sinal que vem da malha de realimentação e chega no comparador ou somador, ele é o produto do ganho H pelo sinal X2. Então, eu estou colocando S aqui só para que a gente entenda que nós estamos no domínio da transformada de Laplace. Tá? Beleza. Agora, e o que seria o sinal X2 de S? Se vocês repararem, esse sinal é o G de S vezes o E de S. Ou seja, X2 é o produto do ganho da malha direta G pelo sinal que sai do somador ou comparador. Então, observe o seguinte, se eu substituir o E de S na segunda expressão, o que é que eu vou ter? Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer para não ter confusão? Eu vou tirar os S's só para não complicar o que nós estamos fazendo. Mas eu fiz questão de colocar o S na parte superior para a gente lembrar que a gente está na transformada de Laplace, tá? Então, ó, vai ficar assim, x2 é igual a G que multiplica x1 menos hx2. Certo? Ó, substituir o E, a expressão de E de S que eu tinha na primeira equação,
na segunda, aqui nesse lugar, sendo multiplicado por g. Só que eu não posso esquecer o colchete ou parêntese, porque senão eu vou multiplicar só por x1. E aí isso aí vai estar errado. Aplicando aqui a distributiva, o que nós vamos ter é gx1 menos GHX2. Aí eu vou passar o GHX2 para o primeiro membro. Vai ficar x2, x2 mais GHX2 igual a GX1. Beleza, vou colocar o x2 em evidência aqui. x2, 1 mais GH igual a GX1. Beleza? E agora, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte. Como a gente sabe que existe um nome para a relação entre saída e entrada nesta ordem, e o nome que se dá a isso é função de transferência, a gente já viu isso, eu vou fazer exatamente, eu vou deixar exatamente nesse formato, esse conjunto de equações aqui, ó. x2, que é a saída, então agora eu vou voltar ao S, só para a gente lembrar que eles estão no domínio S, dividido por x1 é igual a 1 mais g de x, h de x, no denominador, com g de x no numerador. Beleza? Então, nós temos isso aqui. Agora, presta atenção nesse sistema aqui. O que é o x2? x2 é igual a essa fração g1, eu vou colocar só o mais aqui, tá? 1 mais GH, x1. Pessoal, essas duas equações são equivalentes. Ó, essa aqui e essa aqui, elas são equivalentes. Basta passar o x1 de S na amarela aqui, x1 de S para o outro lado multiplicando, e nós temos a mesma coisa. Nós temos exatamente a mesma coisa. Beleza? Deixa eu só fazer aqui uma coisa aqui, afastar um pouquinho mais para cá. Ó. Então, nós temos a mesma coisa. Certo? Ou seja, por que é que eu falei que, pessoal, uma das coisas mais importantes é esse desenvolvimento que a gente acabou de fazer. Esse aqui que eu acabei de fazer junto com vocês. Tá? Por que ele é importante? Porque tudo que a gente quer na simplificação dos diagramas é justamente a gente ter essa representação de um ganho de malha direta, um sinal de entrada e um sinal de saída. Se sempre a gente conseguir fazer isso, nós já estamos numa vantagem enorme. Por quê? Porque esse é o modelo mais simples para que a gente faça qualquer estudo em cima dos sistemas, né, de controle ou controle servomecanismo. Então, sempre a gente vai buscar simplificar ao ponto de ter uma representação mínima, que é um sinal de entrada, um bloco e um sinal de saída. Isso é a representação mais simples. Qualquer outra é mais complexa do que essa. Pessoal, até aí, tudo bem? Vocês conseguiram entender?